Boa noite. Hoje teremos uma ideia livre e diferente. No centro do debate, o símbolo da cobertura das eleições de 2014 aqui na TV Itararé. Aqui no programa de hoje vamos debater a campanha eleitoral para governador da Paraíba e presidência da República. A bancada também está diferente hoje. Vamos estar debatendo comigo o cientista político Fábio Machado, professor da UFCG, o também cientista político Gilbergues Santos, professor da UEPB, o sociólogo e antropólogo Vanderlan Silva, professor da UFCG, e o jornalista e professor Rostam Melo, doutorando em Ciências Sociais pela UFCG. Bem, a gente vai fazer hoje um debate, como já foi dito aqui, né? Eu vou começar aqui com o Fábio, colocando o seguinte, professor Fábio. A gente escuta muito, né, nesse momento, de que a campanha, quer seja para governador, quer seja para presidente, ganhou um rumo que muita gente não esperava ou desagrada a muita gente, que é o baixo nível da discussão. O senhor concorda com o que está acontecendo? Bom, boa noite, Anchieta, boa noite a todos os que estão presentes aqui hoje na bancada, no debate, e aos nossos telespectadores. Concordo. Eu acho que dificilmente, não precisa nem ser sociólogo, nem cientista político, para poder ter uma avaliação de que a disputa, como você já anunciou, tanto a nível nacional quanto local, resvalou, né, para a maioria do tempo para uma situação de acusações, né, ferozes, inclusive, né, entre as candidaturas. E isso continuou, isso no primeiro turno, de uma certa maneira, o cenário dos debates foram tomados por isso, e no segundo turno isso permaneceu. Todos nós aqui, até por dever de ofício, eu quero crer, que todos nós aqui assistimos os últimos debates em rede nacional, e nós somos testemunhas, né, de alguns debates que foram terríveis sob esse ponto de vista. Quer dizer, acontece em nível nacional e em nível estadual também? Em nível estadual também, a meu ver. A minha avaliação é exatamente essa. E aí, bom, mas quais as razões, né? Com a bancada dessa que eu estou aqui hoje, estou muito feliz, naturalmente, que os outros colegas deverão apontar algumas outras causas ou alguns outros fatores que podem explicar para o nosso telespectador por que isso acontece. Eu vou mencionar uma, exatamente. Pois eu acho que nós temos aí um problema que não é discutido substantivamente, inclusive, durante o processo eleitoral, que é exatamente a falta de representatividade e a escassez dos partidos políticos. É basicamente uma instituição política hoje em nosso país que está fora, está inadequada, quer dizer, não representa efetivamente isso. Quais são as implicações em relação a isso? A implicação é fundamentalmente que você personifica por demais a eleição. O que é que significa dizer isso? Você centraliza na personalidade que ali está representando, né, todo o peso no sentido de você carregar as propostas que estão colocadas. Então, como você observa o seguinte, que como as coligações e os partidos, eles não têm essa representatividade, o que é que aconteceu? Substantivamente, vocês, agora no final, é que eles começaram, lembro-me bem do último debate entre os dois principais candidatos, em falar exatamente que estão propondo ao país projetos completamente diferentes. Observe isso. Quer dizer, é muito sintomático o fato de só agora no final, você ter nos últimos debates, o candidato dizer o seguinte, olha, o meu projeto é exatamente o oposto do da senhora. E também a candidata Dilma dizer o seguinte, olha, o meu projeto é perfeitamente contrário do senhor. Nós estamos falando de vinho e de água. Só agora é que o telespectador começa a perceber, o eleitor, no debate, que você está diante de dois projetos distintos, coisa que nós, da ciência política, que nós que estávamos discutindo isso, já aventávamos. Que é verdade que nós estamos diante de dois projetos, né, distintos. Agora, isso nos leva daqui a pouco a falar também sobre reforma política, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que o senhor fala em partidos, enfim. Professor Gilbergues Santos, o senhor concorda que a gente está vivendo um momento, assim, de um debate de baixo nível na campanha? Nós temos um debate, isso é notório, é perceptível, não adianta dizer que não. Existe um debate que poderia ter um nível melhor. No entanto, eu acho que precisamos considerar algumas coisas. As campanhas eleitorais, em nível regional e em nível nacional, elas são muito dependentes das estruturas de campanha do marketing, né? Os marqueteiros, eles fazem as suas pesquisas qualitativas, lógico. As grandes campanhas, eles têm, por exemplo, o grupo focal, eles fazem aquele acompanhamento do dia a dia da campanha com pessoas opinando, né? Pessoas que, inclusive, são pagas para opinar, né?
Então, eles perceberam que existe uma demanda na sociedade por esse tipo de enfrentamento. A gente vê aonde essa demanda? Nas redes sociais, né? Então, quando, por exemplo, Dilma Rousseff e Aécio Neves foram para um enfrentamento aberto, nítido, agressivo em um dos debates, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam atendendo a uma demanda das redes sociais, do Facebook, por exemplo, onde as pessoas estão para tudo, para matar e para morrer, né? Então, na verdade, o que nós temos que ver, além do que o professor Fábio acabou de dizer, o que nós temos que ver é que é uma demanda da nossa sociedade. Nós não temos uma cultura política lá muito democrática. Nós adoramos eleição, mas nós vivemos em função da eleição pela eleição. Nós não temos, e aí vai entrar na questão da reforma política, nós não temos claro, né, infelizmente, nós brasileiros, nós não temos claro que o que está acontecendo agora é tão somente o processo que detona um outro processo bem mais importante, que é o processo da representação, que nós estamos tão somente definindo quem vai nos governar pelos próximos 4 anos. Então, o que está acontecendo é isso. Quando eles botaram o pé no freio, eu estou falando de Dilma e de Aécio, quando eles botaram o pé no freio e passaram e tiveram um outro comportamento mais tranquilo, mais calmo, que foi no último debate, no final de semana, o que é que nós estávamos vendo ali? Grupo Focal, mais uma vez, as pessoas estavam dizendo, tá certo, ok, a gente gosta do Vale Tudo, do UFC, mas agora a gente quer algo mais tranquilo. Aí entra o que o professor acabou de dizer. Vamos com calma, vamos propor então, né? Uhum. Então, na verdade, é isso. Obviamente que tem outros detalhes que a gente vai voltar já. Mas já que você tocou na internet, eu vou para Rostam, porque Rostam, ele é doutorando e o trabalho dele, a pesquisa dele é exatamente focada nessa questão da política e das redes sociais, né, Rostam? Exatamente. Então, assim, é isso mesmo, as redes sociais, a internet está, de certa forma, sendo responsável por ordenar aquilo que vai ser colocado em debate, nas discussões, pelos candidatos. Boa noite, Anchieta. Boa noite, os companheiros da bancada, quem nos acompanha em casa. De fato, as redes sociais hoje se tornaram uma grande arena de discussão, onde vários temas, muitas vezes relativos à administração pública, temas importantes na elaboração das políticas públicas, mas também temas que muitas vezes fazem cair o nível do debate, são colocados em pauta publicamente. E muitas vezes acobertados por um certo anonimato ou por um uso de estratégias de viralização, de disseminação de informações que fazem com que essas informações, muitas vezes caluniosas ou até desrespeitosas às figuras pessoais de alguns dos candidatos, acabem se disseminando muito rapidamente. É interessante observar que a forma como nós vivemos a política, as eleições cotidianamente, está muito relacionada a uma certa cultura do boato, né? Quer dizer, sempre em campanhas eleitorais, quando a disputa fica mais acirrada, os boatos são bastante frequentes. No campo das redes sociais, as redes sociais se tornam um ambiente bastante fértil para que esses boatos saiam da mesa de bar, saiam do ponto de ônibus e ganhem uma dimensão que talvez não teriam a partir da televisão, do rádio, dos meios de comunicação de massa convencionais. E a gente está vendo hoje praticamente assim, é como se fossem 2 torcidas de futebol agora, né? A partir das redes sociais, o que a gente é uma permanente discussão, assim, é um lado e outro, discutindo nas redes sociais, né? Exatamente. Você acaba criando certas inimizades nesse período eleitoral, pautadas muito por essa torcida, por essa visão da política de uma forma muito passional. E que nas redes sociais as pessoas escancaram isso de forma muito aberta. Eu vou ao professor Vanderlan e depois fica aberto aqui, todo mundo ficava muito à vontade para puxar a discussão. Professor Vanderlan, outra coisa que a gente escuta muito, nossa democracia ainda é muito jovem. E aí o povo ainda, de certa forma, não sabe muito lidar com isso, não sabe cobrar projetos e pautar uma campanha por projetos e ideias. Você acha que a própria população poderia cobrar mais isso dos candidatos, de certa forma, uma missão da própria população do eleitorado em relação a isso? Boa noite, Anchieta. Boa noite aos colegas de bancada. Anchieta, eu acho que esse momento que a gente vive no Brasil, ele é importante porque deveria ser um momento também permanente de educação política para a população de um modo geral.
Infelizmente, o que a gente tem visto nesses últimos debates, como colocado pelos companheiros, é essa arena de disputa em que os projetos que possivelmente um ou outro ganhando vão governar o Brasil nos próximos 4 anos não estão sendo colocados como centro do debate, né, e muitos conflitos pessoais. Eu acho, veja, primeiro eu acho que é preciso a gente entender que a população ela é bastante plural. De um lado, você tem muitas pessoas, no seio da população, que quer realmente briga. Essa briga, como o professor Fábio indicou, um tanto pessoal, exatamente porque o debate não se centra numa visão ideológica, em projetos políticos, e aí é a disputa de um candidato contra o outro, né? Um é leviano, o outro é fraco, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro tem um passado mais sujo, um pouco mais limpo, empregou alguém, e por aí vai. Então, eu acho que é um processo duplo. Por um lado, a gente deveria ter essa contribuição importante da elite política, quero dizer, dos candidatos que estão se apresentando para serem os representantes da população e eles indicarem caminhos que são interessantes. O problema é que, muitas vezes, ao invés de propor uma pauta que seja uma pauta construtiva para a democracia brasileira, eles acabam cedendo aquilo que é muito mais emotivo, né? Claro que a gente não pode afastar a questão emocional, ela faz parte desse cenário, mas quando ela se reduz a isso e determina o debate, acaba empobrecendo o debate de ideias, o debate de projetos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que, enfim, seguir um caminho que seja um caminho que consiga temperar uma discussão racional, com a discussão de projetos, com essas questões emocionais, que, por exemplo, lembram muito as torcidas de futebol. Elas fazem parte desse processo. Acho que o problema é exatamente quando essa questão emotiva, ela passa a dominar o cenário. Aí a gente tem um cenário realmente muito complicado. Entretanto, eu acho que é um feedback da população com as elites políticas brasileiras e esse é um processo permanente. Sinceramente, eu não atribuo mais a ideia de pensar que ainda é uma democracia muito jovem, né? Quer dizer, desde o final da ditadura militar, a gente tem se exercitado constantemente com as nossas idas às urnas, né? Quer dizer, então, a gente já teve várias chances de aprender nesse processo. Professor Fábio, outra coisa que a gente escuta muito é que, quando tem segundo turno, a coisa afunila para esse tipo de debate. O nível baixa muito no segundo turno, quando fica no olho a olho. O senhor acha que o segundo turno é importante mesmo? Ele tem que existir mesmo? Olha, esse é um critério, né, que o legislador entendeu e que, enfim, também a comunidade política entende, de que para você dar legitimidade àquele que, de fato, vai governar. Quer dizer, não haja uma discussão do tipo assim, olha, o vencedor foi ungido, né, por um pequeno, e aquilo se passa como uma sociedade dividida, quer dizer, você é ungido ao poder para governar com a metade, quase a metade dos eleitores, do resto da sociedade, contrário a você. Eu não votei do senhor. 49% do eleitorado não votou do senhor. Se bem que nessa eleição parece que tanto na Paraíba como no Nacional pode ser que aconteça isso mesmo com o segundo turno. Exato. Embora, em princípio, né, do ponto de vista democrático, isso seja legítimo, porque diz exatamente isso, 50%, né, mais um voto, e dá legitimidade, nós concordamos com essa regra, mas existe essa questão de agenda, de você atenuar esse peso que teria um candidato que simplesmente foi eleito pela metade. A outra metade simplesmente não votou nele. Então, quer dizer, você tem uma baixa representatividade no conjunto, quer dizer, aquele que teve pequeno, né, aquele pequeno voto, né, é muito baixo em relação aos outros, mas ele a si mesmo é eleito. Então, o que é que você faz? Para não criar esse problema de legitimidade, você vai para o segundo turno na tentativa de que fique muito claro de que as pessoas possam votar e dar legitimidade a isso, né? Então, existe uma discussão sobre acabar com o segundo turno, existe isso, mas eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho mais. A democracia seja importante, isso, né? Sobre esse instituto. Eu acho que não está muito claro ainda os argumentos a favor do término, né? Ô, Gilberto, outra coisa que a gente escuta muito é que segundo turno vale tudo. Principalmente na hora de fazer acordo, né? Isso aí, como é que você vê isso? Eu concordo, eu acho que o segundo turno é necessário, ele é a busca da legitimidade, né? O primeiro turno a gente poderia entender como um peneirão, né? Ou seja, nós tivemos uma eleição aqui para prefeito em Campina Grande que a gente tinha 7 candidatos. Então você precisa de ter um outro momento, porque você precisa especificar, né? Para não correr o risco da pessoa que teve ali alguma coisa em torno de 20% dos votos válidos se tornar o prefeito da cidade.
Eu acho que é interessante. Agora, qual é a questão? Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós pegamos as coisas, os procedimentos democráticos que dão certo em outros países, países que têm democracias consolidadas, instituições fortes, as coisas dão certo lá, aí a gente copia, traz para aqui para o Brasil. Só qual é o problema? Nós temos um jeito, né, muito especial de habilitar ou de dar um contorno a essas coisas de acordo com os nossos interesses, né? O que para os americanos chama-se de republicanismo, né? Nos Estados Unidos, o republicanismo é muito diferente do que é aqui, né? Esse processo eleitoral, esse segundo turno, ele tem esse problema. Por isso que muita gente é contra o segundo turno. Por quê? O segundo turno é o vale tudo. Então, a gente assistiu, tanto aqui na Paraíba, como em nível nacional, como se deu esse processo para cativar, aspas, né? A busca dos apoios. Para buscar trazer os apoios, né? E veja que tudo gira em torno de uma outra coisa, que aí a gente volta para a questão da mídia, inclusive, uma outra coisa que gira sempre em torno de quê? Do tempo da televisão, do guia eleitoral, porque nós estamos sempre muito preocupados, né, com o formato, a gente está sempre preocupado com a forma, a gente está muito preocupado com a imagem e a gente sempre se esquece do conteúdo. Daí que eu ainda queria voltar à questão do debate, né, porque o debate ele termina tendo isso. No formato é muito interessante, mas no conteúdo deixa a desejar. Professor Vanderlá, outra coisa, que principalmente na escolha do legislativo, dos candidatos a deputado. Talvez tenha gente que votou no dia 5, não lembra mais nem quem votou para deputado, né? Isso é uma coisa complicada também no Brasil, né? Porque muita gente não entende que, me parece que no nosso modelo, o legislativo tem uma importância até maior do que o executivo, porque o executivo não faz nada sem o legislativo. Sim. Né? Mas ninguém leva isso a sério como deveria. O senhor concorda? Concordo, e acho que o legislativo ele deveria ser visto e exercitado como a sociedade se pensando enquanto representada, né? Exatamente para que você tenha legisladores que vão criar leis e apontar caminhos para essa sociedade seguir aquilo que ela deseja. O grande problema é que a gente vive uma visão um tanto negativa da política no Brasil há muito tempo. É óbvio que há muitos interesses por trás disso, né? Quando você tem desde gente muito jovem que nunca exerceu qualquer atividade de trabalho na vida profissional ou sequer se formou, seja a nível de ensino médio, seja a nível de ensino superior, né? Ou não tem qualquer experiência de conviver com comunidade enquanto um representante. Isso, claro, se deve a uma estrutura social que persiste no Brasil há muito tempo. Esse não é, entre aspas, um privilégio do Nordeste, né? A gente encontra em São Paulo, por exemplo, figuras como Paulo Maluf, né? E representantes das velhas elites que continuam graças a esses laços familiares. Mais de 1 milhão de pessoas votam em Tiririca. Aí é porque o brasileiro não sabe votar ou é o voto de protesto? Eu acho que é o voto da diversão, é o voto do bom humor, né? E que eu gosto muito dos políticos, dos programas eleitorais, porque também é um programa de humor. Tem muito humor, né? Principalmente do parlamento, do deputado, né? Deputado. Uma coisa, Anchieta, me permita, que nós vamos ter que lembrar também, aqui nesse debate, essa questão, você colocou uma questão interessante, Vanderlan, porque é bom lembrar que os debates, todo esse processo, ele tem levado, né, em outras eleições, ok, a gente teve o Tiririca, lá na década de 60 a gente teve o caso do macaco Tião, que nem existia, etc e tal. Mas essa eleição, nós temos um contorno diferente, nós temos umas características diferentes. Veja que no Rio, o deputado mais bem votado no Rio de Janeiro, deputado federal, foi Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, em São Paulo, os 3 candidatos mais bem... em primeiro lugar, Celso Russomano. Segundo lugar, Tiririca. Terceiro lugar, Marco Feliciano. O Congresso em Foco fez um levantamento muito interessante mostrando, né, que nós vamos ter, a partir de janeiro de 2015, nós vamos ter um Congresso Nacional extremamente conservador. Veja que os candidatos que falam, aspas, em nome da família, com valores extremamente conservadores, candidatos que defendem, por exemplo, a volta à ditadura militar, muitos conseguiram se eleger. Então, essa eleição, ela tem um perfil que a gente precisa atentar, que é o fato de que há uma polarização entre duas agendas, uma agenda conservadora e uma agenda liberal. Veja, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro.
2 deputados eleitos lá, Jair Bolsonaro, extremamente conservador, defendendo a volta à ditadura militar, e Jean Willis, né, com uma agenda voltada para a questão liberais, os direitos civis para casais homossexuais e tudo mais. Esse é um debate que vai acontecer, eu só não sei como, porque eu não sei se nós estamos preparados para isso. O Freixo do PSOL, só para fazer uma observação, o mesmo Rio de Janeiro, que dá uma ampla votação para Bolsonaro, elege como deputado estadual mais votado Freixo do PSOL. Exatamente. Quer dizer, essa polarização está bem... Eu vou pegar a opinião do professor Fábio sobre isso, porque já nós vamos falar contigo sobre o palanque eletrônico. Alguma observação em relação a essa questão do voto, de protesto? Alguma coisa Eu queria só remontar, Anchieta, alguns fragmentos que foram nas falas de todos os que estão aqui, que é essa questão do seguinte, eu me pergunto a todos nós, quem pauta essa agenda? Quem vai pautar essa agenda? Quer dizer que os marqueteiros vão pautar essa agenda no processo político eleitoral? Agenda de quê? Da campanha? Do debate, Sim, do daquilo debate. que você está discutindo no processo eleitoral. Certo. Então, os marqueteiros agora vão tomar conta disso, baseado o quê? Naquilo que é discutido nas redes sociais agora? Quer dizer, então, qual a função dos partidos políticos? Qual a função, enfim, das outras instituições, dos outros atores? E os programas de governo? Exato. Onde é que isso fica? Quer dizer, o processo eleitoral agora vai ser marcado, ele vai ser capitaneado, eu acho que algum tempo já é feito pelo marketing, induzido pelo marqueteiro. Até porque nós não temos partidos políticos efetivos. A primeira coisa que eu falei aqui até no porque debate, a gente não vê mais o voto colado, né? que Transferência de voto colado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Exato. Que é muito complicado. Rostan, a questão do palanque eletrônico, a gente tem percebido que é uma coisa clara que vocês também podem participar desse debate. Assim, nos últimos tempos, não é só nessa campanha, vem a cada campanha se intensificando, a gente está vivendo praticamente o fim dos comícios, né? E cada vez se intensifica o palanque eletrônico. É a mídia, né, ditando normas mesmo na campanha. As redes sociais, nessa campanha, parece a grande novidade em termos de... com força mesmo. Mas há algum tempo já a televisão vem ditando as normas em relação a isso. É isso mesmo? Exatamente, Anchieta. Assim, até a própria lei eleitoral hoje, ela acaba podando um pouco a questão dos comícios, dos eventos de rua, limitando um pouco, ou seja, desde 2006 se proíbe, por exemplo, a figura dos showmícios, né? Você contratar artistas para atrair pessoas para um comício. E nesse cenário de descrença na representação política, de partidos frágeis, cada vez mais nós vamos ter um número muito menor de pessoas que se dispõem a sair da sua casa para ir a um comício apenas ouvir as propostas dos candidatos. E tem a questão da violência, né? Exatamente. E acaba ficando aquele comício algo que existe em razão de si próprio, né? O candidato muitas vezes trazendo uma militância paga, né? A figura das pessoas contratadas para segurar a bandeira, enfim, até que ponto isso é de fato útil quando, por exemplo, você pode ter outros espaços de debate. Desde 2010, só para dar um exemplo, os principais candidatos na disputa ao governo da Paraíba têm usado o artifício de usar bate-papos online ou comícios online, como eles costumam chamar, na internet, e alguns deles com 5, 7, 10 mil pessoas assistindo online. Claro que essa é uma audiência muito mais dispersa, você está ligado lá na transmissão ao vivo, mas também está fazendo outras coisas, enfim, mas de toda forma mostra que uma nova arena para essa discussão da política está sendo construída nesse novo espaço. Mas os partidos descobriram uma forma de driblar isso. Né? O que é que eles fizeram? Não pode contratar o artista para se apresentar no comício, ele pega o artista e o artista se torna candidato. Então, os comícios têm uma atração, porque você vai para o comício para ver os candidatos, mas tem um candidato que é cantor, o outro é ator de televisão, o outro estava no reality. Porque orador mesmo, parece que não tem mais também para chamar público, porque, não, né? Afinal de contas, por que é que a mulher pera, maçã, ou sei lá o quê, é candidata, né? Atração para o palanque eletrônico e o palanque físico, e ao mesmo tempo puxadores de votos, né? Claro. Professor Vanderlan, você acha que a gente tem evoluído alguma coisa do ponto de vista do voto consciente no Brasil? Eu sou muito otimista com relação ao Brasil. Eu acho que a gente tem avançado. Né? Quer dizer, agora, a sociedade brasileira é uma sociedade plural. Ao mesmo tempo que você tem pessoas bastante conservadoras, que eu acho importante, inclusive, que elas participem desse processo, desse debate, porque elas representam setores da sociedade brasileira. É o caso do pastor Feliciano. Né? Quanto mais ele bateu, mais votos ele teve. Ou seja, existem pessoas que se sentem representadas por ele, e assim deve ser.
né? Ao mesmo tempo, você tem, como o Rostam bem frisou, pessoas que têm uma agenda muito mais propositiva para, num certo sentido, de um progresso social, numa perspectiva distinta daquela oferecida por Feliciano. Agora, eu acho que o Brasil oferece algumas características bastante particulares, né? Quando a gente pensa a questão dos comícios, é importante pensar que o Brasil tem uma dimensão geográfica imensa, né? Ao mesmo tempo, a mídia assume um papel relevante na sociedade brasileira. E aí eu acho que há uma outra coisa importante no cenário brasileiro, que talvez a gente precise discutir em algum momento, que é a obrigatoriedade do voto. Né? Quer dizer, é complicado quando as pessoas são obrigadas a votar, mas ao mesmo tempo elas não conseguem enxergar a política partidária, a política nesse momento de eleições, como sendo seus representantes, porque convenhamos, a gente tem boa parte dos candidatos, inclusive ao legislativo, eles aparecem uma vez a cada 4 anos, seja na TV, seja no bairro dessas pessoas. E eles não vão lá para discutir um programa com essas pessoas, nem discutir as necessidades. Eles vão para apresentar aquilo que eles acham que é bom para aquelas pessoas, né? E pelas mais variadas razões, as pessoas se identificam ou não com um determinado candidato. Professor Fábio, pela sua inquietação aí, me veio aqui a questão da seguinte indagação. Você acha que o marketing, que está cada vez mais presente e forte, ele está acabando a identidade dos partidos e dos próprios candidatos? Eu vou dizer mais, eu acho que não só ele contribui de forma negativa para isso, né, de você ter... Os partidos já estão em crise, né, de representatividade. E isso só somatiza, né, quando o marketing faz um trabalho pautado por uma agenda que é muito específica, de interesses outros, que inclusive às vezes foge até a agenda pública, propriamente dito, do que a gente está discutindo. E aí eu vou colocar pimenta aqui na fervura. Pode colocar. Aí eu vou dizer, olhando para você, eu vou lhe dizer um negócio. E aí a mídia, né, ela contribui em larga escala para isso. Né? Então a mídia, ela contribui em larga escala. Eu sei que a função nobre do jornalismo, da informação do fato, daquilo que ocorre, de você transmitir e tudo mais. Mas isso reverbera muito mais. O fato de você focar na fofoca, de você focar, exatamente colocar as disputas, evidenciar exacerbadamente no sentido de você ter audiência, então você coloca efetivamente isso. E eu estou falando da mídia nacional. Eu não estou falando só da local regional, é geral. Eu estou colocando de uma maneira geral. Inclusive, mais ainda na nacional, como está sendo esse processo em que a mídia tomou partido. A mídia tomou partido. Depois eu posso discutir isso aqui, porque até eu acho... Deixa eu saber se o Rostam concorda, porque essa questão de mídia, o Rostam é estudioso no assunto, você concorda com essa história? A mídia... Eu acho que o que o professor Fábio fala é muito dessa influência, dessa característica de um certo sensacionalismo. Exato. Que a mídia acaba inserindo nesse debate político, né? E talvez em alguns contextos, se posicionando muitas vezes, desequilibrando um pouco essa balança, né? Com relação ao marketing, é interessante que muitas vezes o marketing político, ao ser muito focado nas personalidades e não na política em si, na discussão das propostas, ele acaba tendo um efeito bastante contrário, ou seja, é uma estratégia muito comum de desconstrução do adversário, né? Então você vê nos debates locais, nacionais... Para construir a imagem do seu candidato, às vezes você desconstrói mais o adversário do que constrói sua própria imagem. E no segundo ponto fica muito claro, né? Você chega a um ambiente de acirramento tão grande, tão visível, que muitas vezes o debate de propostas fica de lado e a tentativa sempre é tentar desconstruir o outro. E quando ambos estão fazendo isso, você acaba estimulando uma descrença, porque eu acho que a tentativa muitas vezes não é mais apenas conquistar o voto, mas é muitas vezes tentar retirar o voto do seu opositor, ou pelo menos pôr dúvidas na cabeça do eleitor. E nisso, por exemplo, o número de brancos e nulos vai aumentando, né? Ou seja, a descrença geral, quando ambos se nivelam por baixo, acaba... Gilberto, deixa eu provocar o seguinte, outra coisa que se fala muito, é que o candidato, principalmente em relação à questão do executivo, virou tanto um produto do marketing que na hora de escolher das convenções, os partidos já se preocupam, as coligações, fulano vai ser um bom produto, se não for, não tem como. Não tem como embalar a candidatura dele. É isso mesmo? É isso. Agora, veja só, nós temos uma questão, eu estava falando aqui que a gente copia os modelos, existe uma eleição que é um case no mundo estudada demais, que é quando John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos. Né? Era um produto. Né? Era
novo, jovem, bem-sucedido, né? De família. Ele era um produto, ele foi bem montado, bem formatado, a partir da história familiar, e ele teve todo aquele processo, né? Tem aquele famoso debate entre Nixon e John Kennedy, em que Kennedy ganhou o debate, literalmente ganhou a eleição, porque ele soube se comportar, ele soube tratar aquela questão que estava ali da mídia muito bem. Nixon não soube. Vargas, por exemplo. Vargas foi o primeiro a entender que não dava para fazer campanha física no Brasil. Vargas, em 1949, quando ele foi candidato, né, a presidente da República, ele dizia o quê? Não dá para viajar o Brasil inteiro, eu não tenho como fazer isso. Foi o que Vargas fez, utilizou a mídia da época, o rádio, né? E ele conseguiu atingir boa parte do Brasil pelo rádio, né? E foi eleito numa votação proporcionalmente uma das maiores de todos os tempos. Qual é o nosso problema hoje em dia? Nós utilizamos mal e porcamente os espaços e as tecnologias e a mídia que nós temos. Que são muitos hoje. Que são muitos. Qual é o nosso grande problema? O debate, por exemplo, que eu disse, eu queria voltar para a questão do debate. O nosso debate, ele é muito bem formatado, mas ele é pobre de conteúdo. O debate dos meus sonhos é o debate americano. Eu assisti certa vez, nós assistimos, né, aqueles debates nos Estados Unidos. O que é que você tem? Você tem 2 candidatos, né, e um mediador, que não media nada porque ele praticamente não aparece. Eu lembro de uma cena fantástica num desses debates, que o mediador, num determinado momento, Barack Obama e o McCain, eles deram uma... É como se eles estivessem um pouco cansados, eles deram uma parada, deram uma... Né, sei lá. E o mediador disse, vamos, por favor, candidatos, continuem, vamos. Né? Só voltando na luta, né? O que é que nós temos aqui? Luta, você né? tem experiência nisso, você sabe bem como é que funciona quando a gente está trabalhando para... Eu atuo nessa fronteira. A questão de você montar um debate com as assessorias, né? Os candidatos não participam dessas reuniões, mas nós temos uma dificuldade imensa com quem? Com os assessores jurídicos, porque eles não querem, eles querem regras engessadas, amarradas. Eu devo dizer que no meio da imprensa, eu praticamente não vejo, e eu transito muito pelo meio da imprensa, eu praticamente não vejo essa lógica de dizer assim, vamos amarrar o debate, não pode deixar eles falarem. Não, né? O problema é essa tentativa de, aspas, proteger o candidato. Né? Então, é aquela história. Os candidatos não acham ruim, não. Não acham. Em geral, eles gostam que seja daquele jeito mesmo. 30 segundos para fazer a pergunta, 40 para responder, 45 para a tréplica, e fica naquela agonia, naquele corre-corre. Eles preferem assim, porque se for um debate como esse que nós estamos tendo aqui, poucos vão poder participar. É verdade. Mas o nosso tempo acabou no primeiro bloco, a gente volta já já para mais 30 minutos de conversa aqui, hoje debatendo o nível da campanha, né? A eleição estadual e também presidencial de 2014. Até já.